Existem histórias que parecem inacreditáveis. Como alguém que mergulhou no ocultismo, zombou da fé e fez piada das orações da própria mãe, pode ser transformado por aquilo que ele mais desprezava? Essa é a história de Ricardo Almeida, um ex-satanista do interior de Minas Gerais, que ria da fé da família e tratava a oração como perda de tempo. Mas o que ele não esperava é que justamente uma dessas orações seria a chave para o impossível acontecer. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você enxerga o poder da oração. Está começando mais um vídeo aqui no canal, onde o milagre começa. Porque todo milagre se inicia com uma oração. Meu nome é Ricardo Almeida. Eu nasci em Governador Valadares, em Minas Gerais. Minha infância não foi das mais fáceis. Em casa, o ambiente era pesado. Meu pai bebia demais e minha mãe buscava forças na fé. Era daquelas mulheres que nunca perdiam um culto na igreja evangélica do bairro. Eu, por outro lado, achava aquilo tudo uma grande perda de tempo. Na adolescência, comecei a me afastar de vez de tudo que tinha a ver com igreja. Enquanto minha mãe orava de madrugada, eu saía para festas, envolvido com amizades erradas. Aos 15 anos, conheci um grupo que me apresentou o ocultismo. Primeiro como brincadeira, depois como um estilo de vida. Eu mergulhei nesse mundo sombrio, achando que tinha encontrado poder e identidade. Cada vez que minha mãe me chamava para ir ao culto, eu ria na cara dela. Cheguei a dizer: "Ora por mim aí, mãe. Vamos ver se seu Deus tem coragem de me mudar." Era deboche puro. E toda vez que ela se ajoelhava no quarto, eu batia à porta e dizia: "Perde tempo não, isso não serve para nada." Eu não sabia, mas cada lágrima daquela mulher estava sendo registrada no céu. Enquanto eu ria da fé dela, ela perseverava. O que eu não imaginava é que a vida que eu escolhi ia me levar para um abismo mais fundo do que eu podia suportar. Aos 17 anos, já estava envolvido com rituais, bebedeiras e práticas que só me destruíam por dentro. Eu parecia forte por fora, mas por dentro era vazio, sombrio e cada vez mais perturbado. À noite, eu não dormia em paz. Tinha pesadelos, vozes e um medo constante de morrer. Foi nesse cenário que um dia, ao zombar mais uma vez da oração da minha mãe, algo diferente começou a acontecer, algo que mudaria minha vida para sempre. Naquela noite, tudo parecia igual. Eu tinha chegado em casa alterado, depois de um ritual com alguns amigos. Entrei no quarto e, como sempre, encontrei minha mãe ajoelhada. Só que dessa vez ela estava chorando com mais intensidade. Eu soltei uma gargalhada debochada e disse: "Continua falando sozinha aí, mãe. Esse teu Deus nunca vai me mudar." Mas, de repente, algo quebrou o padrão. Ao invés de se calar, ela levantou os olhos cheios de lágrimas e disse com firmeza: "Filho, você pode zombar de mim, mas eu sei que um dia o Senhor vai te alcançar, e quando isso acontecer, você não vai mais ser o mesmo." Naquela hora, por mais que eu tentasse rir, algo dentro de mim estremeceu. Foi como se aquelas palavras tivessem entrado direto no meu peito. Passei a noite inquieto, ouvindo uma voz dentro da minha mente que repetia: "Você não vai mais ser o mesmo." Nos dias seguintes, as coisas só pioraram. Os pesadelos se intensificaram. Eu sentia como se algo me perseguisse dentro de casa. Um dia, no meio de um desses rituais, tive uma visão perturbadora. Sombras me cercavam. E quanto mais eu tentava mostrar coragem, mais medo eu sentia. Quando fechei os olhos, ouvi nitidamente uma oração e reconheci a voz da minha mãe. Era como se, mesmo distante, as palavras dela ecoassem e quebrassem aquele ambiente sombrio. Naquele instante, eu caí no chão, tremendo. Meus amigos riram achando que era efeito do que tínhamos bebido, mas dentro de mim eu sabia, algo estava acontecendo. Era como se houvesse uma guerra pela minha alma. E foi nesse ponto que comecei a questionar:
Será que a fé que eu sempre ridicularizei tinha mesmo poder? Será que as orações da minha mãe estavam me protegendo sem que eu soubesse? Se você já passou por uma situação onde parecia que tudo estava perdido, mas uma oração mudou o rumo da sua vida, comenta aqui embaixo. Eu sei o poder da oração. Vou adorar ler sua experiência. E se você ainda não se inscreveu no canal, já clica aí em inscrever-se, porque toda semana trazemos histórias que vão fortalecer a sua fé. Alguns dias depois daquele ritual em que caí no chão, eu estava sozinho no meu quarto. A casa estava em silêncio, apenas minha mãe no quarto ao lado orando como sempre. Eu, por dentro, me sentia cada vez mais perturbado. As vozes que me atormentavam não paravam. O medo da morte era constante e eu já não encontrava prazer em nada. De repente, a luz acabou no bairro. Fiquei no escuro total. O coração disparou. Eu acendi uma vela, mas parecia que as sombras se moviam ao meu redor. O ar ficou pesado e, de repente, senti como se algo me puxasse para baixo da cama. O medo foi tão grande que, pela primeira vez em anos, eu gritei: "Mãe!" Ela correu e entrou no quarto com a Bíblia na mão. Sem falar nada, começou a orar em voz alta, lágrimas descendo pelo rosto. Eu me debatia, sentindo como se estivesse sendo sufocado. Mas à medida que ela orava, uma sensação diferente tomou conta do ambiente. Foi então que vi uma cena que jamais vou esquecer. Uma luz dourada começou a encher o quarto. Não era da vela, não era de lâmpada, era algo que não consigo explicar. Aquela luz tomou o lugar da escuridão, e pela primeira vez em muito tempo, eu senti paz. Eu caí de joelhos, chorando como criança. Minha mãe colocou a mão na minha cabeça e disse: "Filho, Jesus te ama e Ele nunca desistiu de você." Naquele instante, todas as palavras que eu havia zombado fizeram sentido. Eu pedi perdão a Deus ali mesmo, entre soluços. Pedi que Ele tirasse de mim aquele peso, aquele vazio, aquela escuridão. Foi como se correntes invisíveis se rompessem. Senti uma liberdade que nunca havia experimentado. A partir daquela noite, decidi que não queria mais viver da mesma forma. Algo dentro de mim havia mudado para sempre. Depois daquela noite, minha transformação não foi só um sentimento passageiro, foi mudança de rota. Eu comecei a participar dos cultos da igreja evangélica do bairro, primeiro escondido, depois com mais coragem. As pessoas notaram, meus passos eram mais lentos, minha voz mais contida, meus olhos menos vazios. Pedi acompanhamento com o pastor local e, com o tempo, fui confessando meus erros, não para justificar, mas para ser curado. O batismo aconteceu em um culto simples, num tanque improvisado da própria igreja. Quando saí da água, senti algo pesado se desprender de mim. Não foi que minhas dores desapareceram instantaneamente. Elas continuaram ali, lembrando-me do caminho que eu havia percorrido. Mas havia uma diferença essencial. Agora eu tinha esperança e pares que me ajudavam a reconstruir minha vida. Voltei a trabalhar, reencontrei meus irmãos e, com o passar dos meses, reconstruí laços que eu achava quebrados para sempre. Minha mãe chorava sempre que eu contava um capítulo novo dessa transformação. Comecei a visitar o presídio de Governador Valadares, não mais como o rapaz que entrou lá com mágoas, mas como alguém que pode testemunhar que há saída. Vi homens e mulheres ouvirem e, aos poucos, deixarem o ódio e as práticas que os aprisionavam. Nem tudo foi fácil. Tive recaídas de tentação, noites de dúvida e alguns antigos amigos se afastaram. Mas cada vez que eu vacilava, lembrava da luz daquele quarto e da oração insistente da minha mãe. Aprendi a depender da comunidade da igreja, a orar em voz alta, a confessar e a pedir ajuda. Hoje, minha vida é dedicada a mostrar que a fé transforma e que às vezes o instrumento usado por Deus é aquilo que você menos esperava. Se essa história tocou você, compartilha nos comentários qual palavra te alcançou. Sua experiência pode ser a ponte para alguém. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal onde o milagre começa.
Aqui a gente compartilha testemunhos que fortalecem a fé. E se quiser um apoio prático para aprofundar sua vida de oração, tem o e-book O Poder da Oração. Está na descrição do vídeo e no primeiro comentário, com acesso simples para quem quer começar ou renovar uma rotina de oração. Veja o texto de João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Liberdade verdadeira não é a ausência de problemas. É a quebra das correntes internas que nos mantém presos. Culpa, ódio e desespero. Ricardo não se libertou por um passe de mágica. Foi pela persistência de uma oração, pela leitura da palavra e pela comunidade que o acolheu. Cada passo rumo à mudança exige humildade, admitir fraqueza, buscar ajuda e permitir que Deus reconstrua o coração. Senhor, obrigado por nunca desistir de quem está perdido. Abençoa cada pessoa que nos ouve agora. Alcança com paz os corações feridos e dá força para recomeçar. Que a oração que hoje nasce em muitos seja semente de transformação. Dá-nos coragem para perdoar, para buscar ajuda e para caminhar na luz, em nome de Jesus. Amém. Se essa história tocou você, deixa aqui nos comentários qual parte mais te marcou. Eu leio tudo e acredito no poder do seu testemunho para alcançar outros.